Penteado, programa Diálogo Cósmico, namastê, pessoal da Rede Gubef, lá de Nova Iguaçu, pessoal da TVJ, São Tomé das Letras, né, o Joel, a Karen, Gubef Vical do Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês novamente, falando de temas correlatos à ufologia e coisas interessantes e tal, e muitas vezes me surpreendo muito mais dos ouvintes do que das minhas próprias ideias. Hoje, novamente, eu fui inspirado por um amigo Facebook, o Luiz, que mora aqui em São Paulo. Ele me entrou em contato recentemente com uma coisa que tirou lá do baú. Existem esses grandes clássicos, né, de ufologia que os jovens vêm me apresentar às vezes como novidade. Arthur Berlet, Nelson Tasca, Bianca, né? E assim, e existem algumas coisas que a gente realmente esquece, que algumas coisas que realmente ficam esquecidas, vão para o fundo do baú da mente e a gente esquece. Um dos casos muito interessantes que esse Luiz encontrou, né, é o caso do seu Alberto. Era um espanhol chamado Alberto San Martín, S-A-N-M-A-R-T-I-N, San Martín, com acento no I, Alberto San Martín, que foi um clássico dos anos 50. E ele me perguntou o que eu achava desse Alberto San Martín, a minha opinião sobre esse caso. Esse caso que aconteceu em 1954, ou seja, há 60 anos atrás, há 61 anos atrás. Quer dizer, um mega clássico. É da época do Adamski, é da época do Orfeu Angelucci, é da época dos três Georges, do George King, George Van Tassel, é daquela turma dos contatados. E isso tem uma importância, porque os contatados, eles tinham uma certa maneira, a gente chama de era dos contatados, ou era do contatismo. Eles tinham uma maneira de... isso aqui é um cristal de apatita. Quem quiser comprar um cristal de apatita, pode passar no terceiro olho, que dizem que abre o terceiro olho. Vamos ver se... Eu passo bastante, todo dia eu passo. Esses contatados, eles acreditavam num contato amigável com os extraterrestres. Eles chamavam os extraterrestres de irmãos do espaço, brothers from outer space. E eles acreditavam muito naquela coisa de falar em termos de o ET descer, ter uma conversa amigável, bater um papo. Hoje em dia a gente não espera muito isso, né? Hoje em dia a gente sabe que 99,9999% dos encontros de humano com ET, 99%, vamos dizer, não se dá na mente consciente. Ou pelo menos hoje em dia não se dá na mente consciente. Talvez na era dos contatados os ETs tivessem um outro modus operandi, uma outra perspectiva com relação à humanidade, talvez mais otimista, de achar que o ser humano ia se acostumar, e aparecia conscientemente. Hoje em dia você quase não vê histórias de pessoas que viram UFO em mente consciente, de que o ET pegou elas com a mente acordadas, né? Quase sempre é uma visitação noturna no quarto, quase sempre é uma coisa que é meio sonho. Não sei se eu sonhei, se eu vi, eu não sei se foi, se não foi, né? Então hoje em dia o padrão assim que eu recebo aqui, 99%, é assim: eu acordei 3 horas da manhã com uma sensação estranha, alguém mexendo no meu pé, vi um vulto, mas não vi como é que era o rosto, vi uma luz, mas não vi como era o rosto, vi uma luz se apagando, vi uma luz se acendendo, ouvi uma voz, ouvi alguém mexendo, alguém injetando alguma coisa dentro de mim. Mulher fala, vi tocando dentro da minha vagina. O homem fala, vi alguém extraindo meu sêmen, tive um sonho erótico, ejaculei. É sempre coisa que a pessoa não sabe nem como, nem porquê, nem aonde, nem quem foi, nem porquê foi, né? Que é já o cenário da abdução mesmo. A visitação noturna não deixa de ser uma abdução.
A única diferença é que a visitação noturna a gente chama de visitação em dormitório. Ou seja, a pessoa que ela recebe uma visitação noturna, ela é abduzida no seu quarto e não na estrada, como foi a Betty Hill e o Barney Hill, e muitas pessoas são abduzidas em estrada, né? Você tem a visitação noturna, que é o padrão de 90%, 80%, 90%, vamos dizer, se a gente fosse fazer um padrão de encontro com extraterrestre, eu diria que 70%, 80% são visitações noturnas, né? A gente não sabe se são físicas, se são astrais, às vezes a pessoa se vê numa base extraterrestre em corpo astral, não sabe como chegou lá, na maior parte das vezes ela não se vê saindo nem da nave, quer dizer, do corpo, ela se vê, ou também não se vê saindo do quarto fisicamente, ela muitas vezes simplesmente se vê lá, eles parece que editam algumas imagens, algumas memórias, né? Ou então você tem o caso da pessoa que é abduzida em estrada, em área rural, isso aí corresponde a uns 18%, 19%, e 1%, ou muito pouco, é o encontro provocado, face a face, aquela coisa do irmão do espaço desce e conversa, como fez com o George Adamski, vem, sai do UFO, dá um tchau e você conversa com ele, ou ele te faz gestos. Mas isso era o que o homem dos anos 50, desde que teve aquele filme O Dia que a Terra Parou, né, que o ET descia em Nova York, é assim que o homem dos anos 50 imaginava que o contato seria, né? Um contato face a face, um contato desperto, um contato... E é assim que muita gente imagina também até hoje. Fala assim, muitas das pessoas que me seguem no Facebook, que me procuram, elas falam assim, eu vi o ET, mas ele não conversou comigo, como que eu faço para ele conversar? Eu falo assim, quem disse que ele quer conversar? Né? A comunicação dele foi aquela presença, você sabe que ele existe. Ele olhou para você mostrando que existe, você olhou para ele mostrando que vocês dois existem. E é isso que basta saber no momento, não interessa ele te explicar coisas, eles não vêm para dar aula, né? Isso aí, ou muito menos outras pessoas falam assim para mim, será que o ET pode resolver a situação política do Brasil? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso é uma função do ser humano, dos brasileiros, dos humanos. A questão do Estado Islâmico, a Terceira Guerra Mundial, está tudo nas mãos dos humanos. Eles estão ali de braços cruzados, assistindo, para ver o que você vai fazer. Vai fazer nada? Ou vai fazer alguma coisa? Né? Quer dizer, ele pode até apoiar uma atitude que você está tomando, mas não vai fazer por você. Ninguém vai dar papaya com açúcar para a humanidade. Né? Papaya com cassis, né? Papaya com cassis, mamão com cassis, mamão com açúcar para a humanidade. Não existe isso daí. Então, por exemplo, um outro erro comum é a humanidade achar que os extraterrestres têm que nos dar tecnologia, né? Eles dão tecnologia, como por exemplo deram os computadores, algumas coisas, mas algumas coisas não. Que eles acham também que não é devido dar, como por exemplo a tecnologia das naves. Por isso que você não consegue descobrir como funciona uma nave, você não consegue descobrir como se teleportar, porque eles realmente não contam e não deixam você descobrir, né? Então o ser humano ele tem uma visão diferente do que o ET deveria fazer, do que o ET realmente faz, efetivamente faz, né? Tem gente, por exemplo, que fala para mim que pessoal seguidor do Ashtar Sheran, pessoal mais da linha de ufologia mais mística, que é feio falar de política. Por exemplo, eu falo muito de política na minha página no Facebook, eu tenho um posicionamento político muito claro, e que é feio, que isso é mundano, que isso é samsara e tal. Mas você está aqui, e esse planeta te pertence, e você é vizinho de todos os seres humanos que habitam na Terra, inclusive dos ETs que habitam nas bases na Terra, né? Todos nós somos, não sei dizer se somos irmãos, mas somos pelo menos vizinhos, né? E se o meu vizinho está me incomodando, eu preciso falar alguma coisa, né? Se um vizinho põe música alta de madrugada, eu preciso falar alguma coisa.
Se um vizinho começa a quebrar o banheiro e vaza na minha casa, eu preciso falar alguma coisa. Eu não vou esperar um ET, eu não vou esperar Deus, eu não vou esperar Jesus resolver isso para mim. Eu vou resolver. Por isso eu sou contra esse posicionamento, eu coloco aqui, de pessoas que se consideram contatadas e que acham que falar de política ou falar de atuação social ou política como uma coisa menor, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade budista de que o monge senta e fica lá meditando e o mundo acaba, ele fica lá sentado. Eu saí do budismo por causa disso. Eu não gosto desse modo de ser. Eu acho que a gente está vivo para viver. Se eu tenho um corpo, é para atuar. Se eu não precisasse atuar, eu seria um espírito. Né? Eu não teria um corpo de carne se eu não estivesse aqui para falar com vocês. Né? Esse é o meu modo de ver. Mas vamos voltar para o caso do San Martín. O San Martín, ele era um sujeito que viveu na Espanha e que imigrou para o Brasil. Aí agora eu vou começar a ler. Eu peguei curiosamente em um site de ceticismo, um site que inclusive fala mal do seu San Martín, mas que pelo menos estava bem escrita a parte de descrição histórica da La Piedra del Patio, história de um fraude compartido, quer dizer, história de uma fraude compartilhada, sacanagem, entendeu? Quer dizer, o cara já nem está mais vivo e ainda tem gente perseguindo, né? E também o site chama elojocrítico.info, o olho crítico, né? El Ojo, com J, crítico, que é um site espanhol, né? Fala assim, um caso bizarro e romântico da literatura, quer dizer, com um tom bem irônico. Mas foi assim, em 8 de fevereiro de 55, apareceu no jornal uma notícia do que aconteceu. Marte coloca em Madrid sua primeira pedra. Quer dizer, o seu San Martín morava em Madrid, né? No jornal El Alcázar, que é um jornal importante de lá, saiu isso, que em 17 de novembro de 54, o Alberto San Martín, que era um enfermeiro na época, com 37 anos de idade, acordou às 3 horas da madrugada com uma forte dor nos molares, uma forte dor de dente, né, cariado. Ele foi tomar uma aspirina e decidiu dar um passeio da cidade que ele morava, que era Quatro Caminhos, para a cidade universitária de Madrid, onde acho que ele esperava receber tratamento, talvez gratuito, se fosse na cidade universitária, com os aprendizes de dentista. Eu entendo dessa forma. Aqui em São Paulo você pode levar, por exemplo, o cachorro. Na cidade universitária tem os aprendizes de veterinário, né? Não é aprendizes, estagiários, né? Bom, tudo bem. Quando ele foi cruzar uma ponte, né, para passar para Casa Velázquez, muito acerca da Ponte dos Franceses, que desemboca na antiga saída da estrada La Coruña, ele topou com um indivíduo de aspecto angelical que irradiava bondade com seus olhos. Quer dizer, um cara tipo Ashtar Sheran, um pleiadiano assim. Parecia um piloto vestindo um traje cinzento e inteiriço. Quer dizer, ele vestia uma roupa de aviador cinzenta. Era um overall, né? Quer dizer, uma roupa inteiriça, um macacão, né? Como de aviador, de uma peça e sem nenhuma abertura. Suas mãos eram extremamente longas e brancas, descrevendo conforme o enfermeiro descreveu. Após um pequeno intercâmbio de sinais, o atônito Alberto San Martín, eu estou indo diretamente do espanhol, tá? O San Martín percebeu que o ser era de outro planeta. Ele, de alguma forma ele entendeu pelo gesto, sei lá, o cara fez assim, né? Eu, planeta, né? Por gestos ele disse assim. O extraterrestre não deu palavra alguma,
mas se enfiou na vereda, né? Se enfiou na floresta, sem deixar nenhuma sombra. Poucos minutos depois, ele volta para Saint-Martin e entrega uma enigmática pedra retangular. Não havia saído ainda de seu espanto, né? Quando o suposto extraterrestre se despediu com um gesto e voltou para o caminho do barranco. Quer dizer, o cara ficou meio atônito e pegou a pedra que o outro deu, né? Em momentos houve um silvo, né? Um assobio, e o enfermeiro observa um objeto descoidal escuro subindo e se perdendo nas alturas. Quer dizer, o ET pega o disco e vai embora. De regresso, voltando à pensão onde se alojava, Alberto examinou o estranho presente que havia recebido naquela madrugada e comprovou que se tratava de uma pedra retangular de tonalidade violeta, muito leve, de 12 centímetros de largura por 4 de comprimento, e possuía 9 inscrições enigmáticas gravadas em sua superfície. Eu tenho aqui a foto dessa pedra, né? Ela é esta aqui, né? Roxinha, com essas inscrições, né? E aí começa a parte do ceticismo da revista, né? Ele começou a aparecer na televisão com a tal da pedra marciana, denominada pedra marciana pela imprensa, porque naquela época se falava que essa terrestre vinha de Marte, né? Não se imaginava que vinha das Pleiades, ou sei lá da onde. E aí um pesquisador chamado Fernando Sesma toma conta desse caso, né? E aí começa a aparecer no Diário de Madrid, com uma série de artigos, os discos voadores, as platillas volantes, vienen de outro mundo, vem de outro mundo, e eu confiante dos homens do espaço. O confidente dos homens do espaço, ele chega a escrever um livro, né? E aí, em 54, só em 54, tiveram 30 artigos sobre essa história, nos diários de Madrid, né? Quer dizer, é uma coisa que realmente bombou lá na Espanha. A Pedra da Sabedoria, com inscrições geométricas, as pessoas diziam que tocavam a tal da pedra. A pedra era fria e trazia uma calma muito grande para quem tocava, né? E aí, por exemplo, ele começa a se reunir com o Fernando Sesma nos cafés, né? E também foi nessa época, mais ou menos, que surgiu aquele caso na Espanha, o Humo, o MMMO, o caso Humo Figueiras, né? O caso pesquisado pelo Figueiras, o Humo, que ficou assim muito... que foi considerado fraude por alguns, verdadeiro por outros, né? Eu lembro que quem me falou disso pela primeira vez foi o professor Salvatore de Salvo, quando eu era adolescente, né? Do caso Humo, ele considerava verdadeiro. Hoje em dia algumas pessoas acham que era uma grande fraude. Os humitas tinham uma língua, ensinavam ciência, né? Tem gente que acredita e tem gente que não acredita. É um caso aí, ame ou deixe, né? Assim, de amor e ódio. Alguns adoram, acham verdadeiro, outros nem mencionam, né? Depois eles levaram para um laboratório e colocaram a pedra numa análise, né? E chegaram à conclusão que os materiais dessa pedra eram carbonato de cálcio, silício, magnésio, né? E tinha também outras, principalmente o coridon, que é uma pedra calcita desidratada, magnesita, etc. Coisas que tem na Terra. E o coridon, ele tem essa cor roxa, que correspondia à cor da pedra, né? E aí, por exemplo, existe um paradoxo aí, que a pedra, de um certo sentido,
ela parecia ser um conglomerado de materiais. Ao mesmo tempo, esses materiais eram naturais, não era resina ou coisa assim. Aí, por exemplo, foi levado para o Instituto Mineralógico de Hamburgo. Eles chegaram à conclusão que não existia uma pedra natural com essa coisa, com essa forma, né? Chegou a enviar para o Walter Buller, aqui na Sociedade Brasileira de Estudos dos Discos Voadores, chegou a mandar até para o Brasil. Ele foi dando pedacinho da pedra, até que a pedra começou a ficar fina, entendeu? Aí isso foi um erro que ele cometeu, e a pedra acabou ficando frágil, entendeu? Quase se rachou. E aí depois ele foi análise, como se fosse... Depois outros institutos, um instituto alemão aqui, né, falou que era uma composição de massa de clorita e carbonato e cordierita, que é um objeto que varia do azul ao roxo, né? Que sugeriu algo próximo de uma pedra vulcânica, uma pedra pómez. Aí começa toda uma análise, toda uma história, que algumas pessoas falavam que a pedra era mais ou menos como se fosse massa de gesso de dentista, né? Aquele gesso pedra com um pouco colorido com um pouco de corindon ou de cordierita para ficar roxinho, né? Foi assim que os céticos se referiram, né? E depois e depois ainda descobriram, né, que o Fernando Sesma, que esse San Martín teria confessado ao Javier Serra a verdadeira história, que na verdade o San Martín não sabia de nada, nunca tinha tido interesse em UFOs, o que não muda o fato dele ter tido a experiência ou não. Muitas pessoas não acreditavam, a Betty e a Barney Hill nunca pensaram nisso e foram abduzidos. Isso não prova nada. Não é porque ele acreditava ou deixava de acreditar que não aconteceu com ele, né? E que ele teria ido namorar uma moça, dançar com ela, provavelmente bebido, né? E quando ele chegou na tal da ponte, onde ele diz que recebeu a pedra, na ponte dos franceses, ele teria desmaiado, vamos dizer, de bêbado, né? Ou de cansado, ou sei lá, deu uma parada, e quando acordou tinha a pedra na mão, que essa era a verdadeira história. Anos depois, aí por exemplo, você fala assim pra mim, ele estava com a pedra na mão. Então, por exemplo, os céticos falaram assim, ele estava bêbado e jogaram a pedra na mão dele, né? Quer dizer, então ele não teve experiência com ET nenhuma. Pelo contrário, entendeu? Agora aqui que eu vou dar a minha opinião. Eu acho o contrário, eu acho que ele teve experiência sim, só que, por exemplo, ele descreve um encontro com o ET bondoso, que faz o gesto, que isso, que aquilo, que dá a pedra, que desce, que sobe, não sei o quê, porque ele viveu nos anos 50. E como ele viveu nos anos 50, ele viveu na época do Adamski, do George Fantassel, onde era inconcebível a abdução, a pessoa ser colocada inconsciente numa nave, ser sedada. Eles achavam que o ET vinha e falava com você. Mas que talvez ele tenha sido abduzido no estilo moderno da palavra, na estrada, na ponte, e quando voltou deixaram a pedra na mão dele. Para mim isso faz todo sentido. E por que uma pedra? Muita gente me pergunta assim, mas por que deixou uma porcaria de uma pedra, não deixou um objeto tecnológico que pudesse ajudar a humanidade? Porque a pedra não prova nada, e os ETs não querem que você prove nada. Porque os elementos químicos do universo são os mesmos na galáxia inteira. Então vai ter, se tem quartzo aqui, tem quartzo em Saturno, tem quartzo
Em Alfa Centauro tem quartzo no centro da galáxia, entendeu? Quer dizer, dar uma pedra com inscrições não serviria, na verdade, seria realmente um presente dos extraterrestres, despretensioso, sem conotações de dar tecnologia aos humanos. Porque se você dá tecnologia aos humanos, você está modificando o destino dos humanos. No que você dá uma pedra, aquilo tem valor sentimental unicamente. Se eu pegar e der essa pedra para você e colocar escrever meu nome aqui, isso aqui vale só para você. Isso não vai mudar a vida de ninguém, né? Dar uma pedra, dar um cristal para alguém, vai ter um valor muito mais emocional e espiritual do que um valor, não tem valor tecnológico nenhum. E o fato do cara não lembrar, para mim, na época, foi considerado uma coisa que denegriu. Ele foi considerado charlatão porque começou a correr que ele teria confessado para o outro cara que ele não lembrava como recebeu a pedra, que ele simplesmente tinha ido encontrar uma moça e na volta ele desmaiou na ponte e quando acordou estava com a pedra. Se for em termos dos anos 50, da década de 50, ele fala assim, nossa, mas que charlatão, que safadeza. Se fosse nos termos de hoje, eu diria que a história dele é muito mais respeitável, dizendo que ele acordou com a pedra na mão, do que o ET desceu, deu um sinalzinho, entrou, foi buscar a pedra. Primeiro porque o ET já deveria estar com a pedra, né? Quando ele fosse entregar. Mas assim, por exemplo, a história dele do ET, que é um encontro clássico, a moda do Adamski com o venusiano dele, da moda do Ashtar Sheran, né? O ET desce, saúda, fala meus irmãos e irmãs da Terra, meus irmãozinhos, que é o estilo contatista dos anos 50. Então ele, de uma certa forma, adaptou. Eu acredito que ele floreou, adaptou a história ao estilo da época. A pressão de ser aceito é muito grande quando você conta uma história de ET, então você acaba contando de uma forma que combina com a mentalidade da época, né? Mas que na verdade ele foi simplesmente abduzido e deram a pedra para ele como de presente, entendeu? E aquela pedra teria um valor pessoal. Chegou a ser, as pessoas gostavam tanto da pedra que ele chegou a copiar a pedra como souvenir, entendeu? Vender como souvenir. E todo mundo queria tal pedra. Eu queria a pedra também. É belíssima. E é interessante. Mas assim, o fato dele não ter lembrado como que aconteceu, não desabona. Porque, por exemplo, as pessoas são abduzidas e elas acordam com marcas no corpo que não sabem como foram feitas. Ou mesmo o Dr. Roger Leir, quando ele tirava aqueles chips, a pessoa muitas vezes não sabia quando foi colocado. Ele só percebeu o chip. Percebeu o chip e começou a incomodar debaixo da pele, mas não lembra quando foi posto. Então esse fator de inconsciência, para nós, na ufologia atual, faz todo sentido. Naquela época dos anos 50, ele talvez tivesse vergonha de dizer que não sabia. Tá? Por isso, para mim, Alberto San Martín pode ser um caso real, sim. Né? Independente da pedra ser autêntica, eu acho que é, entendeu? E eu acho que essa acusação de que ele teria entrado em contradição foi pelas circunstâncias da época, não porque ele fosse charlatão, como disseram os céticos, entendeu? Eu acho que isso é uma injustiça que fizeram com ele. Depois o Alberto San Martín voltou para o Brasil, migrou para o Brasil, migrou para São Paulo. A família reside aqui em São Paulo. E esse Luiz, inclusive, conhece a família. Diz que ele sofreu muito porque ele jurava que era verdade, ele se sentiu muito injustiçado. E a família ainda guarda as histórias, os recortes, as memórias, inclusive a pedra. Né? Eu não sei onde está a família, entendeu? Gostaria muito de ver a tal da pedra. Mas eu quero dar meu aval de que eu considero, sim, o caso real. Não sei se o Luiz vai dar prosseguimento, vai encontrar a família, se a família tem interesse em tocar ainda nesse assunto, né? Mas certamente, ou se a família prefere deixar para lá, né? Pôr uma pedra no assunto, pôr uma pedra nesse assunto,
Mas eu corroboro sim. O fato dele ter lembrado ou não ter lembrado, a história não desabona a veracidade do caso dele. Tá bom? Então esse é meu recado para o Luiz e para a família, entendeu? Dizendo o que eu penso sobre o assunto, porque me perguntaram o que eu achava. Tá? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e namastê.